Vocês estão mais uma vez aqui na quarta-feira, nesse horário 10h10, e vou falar aqui com vocês mais uma ferida, a ferida do abandono. E olha só, no primeiro dia nós falamos a respeito da ferida da rejeição, como que ela foi importante, né? Recebi alguns comentários depois, falando a respeito, né, de como que as pessoas se identificaram com essa ferida. E a partir daí, né, gente, quando a gente tem consciência, fica muito mais fácil. E hoje eu vou falar com vocês sobre a ferida do abandono. Como que é importante nós prestarmos atenção em cada detalhe. Viu, gente? Não ache que se você tem todas as feridas, não. Cada um tem uma ferida, pode apresentar, né, duas feridas, mas uma vai ficar mais forte, uma vai prevalecer, tá? Quarta-feira, depois desse carnaval, não é mesmo? Como que as pessoas curtiram, descansaram, brincaram, se alegraram, cada um do seu jeito, cada um aí da forma que se identifica. E é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? E eu vou falar aqui, né, um pouquinho dessa ferida do abandono, viu, gente? Da mesma forma que eu comentei com vocês a respeito da ferida da rejeição. Vou seguir o mesmo caminho, tá bom? E a ferida, né, do abandono, ela acontece entre 1 e 3 anos de idade. Vocês lembram que a rejeição é desde a concepção até 1 ano? Então aqui, segundo a autora, a ferida do abandono, o despertar dessa ferida é entre 1 e 3 anos, tá? Vocês lembram que eu coloquei para vocês também que cada ferida existe uma máscara, tá, gente? E a máscara do abandono é a máscara do dependente, que é a pessoa que está ali, né, querendo se esconder de si mesmo. Então, como que essa máscara, gente, é uma forma que a pessoa tem dela se proteger. Não é errado, não é feio, não é, sabe? Nada assim. É realmente aquilo que a pessoa consegue. A pessoa, ela é o que ela dá conta, né, de fazer ali naquele momento. Então, a forma que ela encontrou de sobreviver, né, de passar ali a história, foi através, né, dessa máscara do dependente. A autora coloca, eu acho, né, eu já falei com vocês, como que é importante nós trazermos também as reflexões a respeito do corpo, né, porque o corpo nunca mente, né, gente? Então, a máscara é a dependente e o corpo, ele é um corpo comprido, magro, sem tônus, com as pernas fracas. O dorso, gente, ele é curvado. Os braços, eles ficam parecendo mais compridos e pendendo ao longo do corpo. Parece que tá pendente, assim, no corpo. E tem partes caídas ou flácidas. O corpo, gente, da pessoa com a rejeição também é um corpo magro. É um corpo comprido, esguio. Só que aqui na ferida do abandono existe uma diferença, que é a questão do tônus, tá? Tem esse lugar da flacidez. É uma pessoa esguia, é uma pessoa encurvada e tem essa questão desse tônus muscular aí, né, que é fraco, né? Nem tem tônus, né? E algumas partes aí do corpo são flácidas, tá? A questão dos olhos, tá, gente? Os olhos, eles são grandes, são tristes e ele tem um olhar repuxado. A tristeza é algo muito forte, viu? Nas pessoas, né, com a ferida do abandono, tá? É algo que tem até relação mesmo pelas vivências que vivenciou ali na infância, tá? E essa ferida do abandono, gente, às vezes aconteceu uma situação que fez a criança se sentir abandonada. O nascimento de um irmão, principalmente se esse irmão, né, requer mais cuidado, né, se essa criança, né, precisa de muito mais atenção,
Então, essa criança que já nasceu, que já sabe das emoções, né, no sentido de compreender o acolhimento, né, o carinho da mãe e tal. Então, isso já é uma forma de entender, opa, tá dando mais atenção para aquela pessoa, tá dando mais atenção para o meu irmão. Então, aquela criança mais velha, né, que não precisa de tantos cuidados assim como o irmão mais novo, essa pessoa ela pode se sentir abandonada, tá? Pais que trabalham o dia todo, viu, gente? Isso é tão importante. E às vezes, quando chegam em casa, diante de tantas tarefas, né, que você tem que fazer como dona de casa, como dono de casa, tá? Às vezes a criança ela também se sente abandonada porque os pais ficaram fora o dia inteiro trabalhando, né? E quando chega à noite não tem um tempo para essa criança, tá? Então, o tempo que você tiver, pai, mãe, com seu filho, com sua filha, faça o seu melhor, tá bom? Mesmo que depois a criança, né, o jovem, vai entender lá na frente que esse trabalho é necessário para ter comida dentro de casa, tá? É importante também trazer esse olhar, ok? Pais que tiveram que deixar ali, né? Às vezes a criança ficou doente. Então, às vezes os pais tiveram que deixar a criança internada. E em alguns lugares, alguns hospitais, os pais não podem ficar. Então, esse sentimento também de abandono, viu, gente? De deixar a criança. Eu fiquei no hospital, eu fiquei sozinha no hospital, tá? Então, isso também pode colocar aí dentro dessa criança uma ferida, tá bom? Então, são situações que podem acontecer e às vezes a gente tá assim, mas eu nem sei por que eu sinto esse abandono. Os meus pais me amaram, os meus pais sempre estavam dispostos aqui para estar comigo. Por que agora eu tô assim? Viu? Então, como que é tão importante, viu? Trazer esse lugar, tá, para a criança de que os pais fizeram o melhor que eles podiam, dentro das suas condições, dentro do seu momento, tá bom? Isso é super importante. Então, um outro ponto, né, que eu quero trazer aqui para vocês, a questão do vocabulário, frases que são comuns para essas pessoas que sofrem, tá, gente, da ferida do abandono, tá bom? Então, são palavras como ausente, né, sozinho. Nós vamos falar muito sobre a questão da solidão, viu, gente? Que é o maior medo da pessoa que tem o abandono, tá? Porque é um sentimento mesmo, né, de abandono, porque requer ali, né, aquela presença da solidão. Então, ele tem muito medo da solidão porque vivenciou histórias, né, de abandono. Então, ele não quer ficar muito, claro, né, sozinho. Por isso que tem essa máscara do dependente, tá? Porque é essa forma que ele tem de mostrar que ele sempre vai ter alguém. Então, esse lugar, né, da fragilidade que o dependente tem faz com que, né, as pessoas olhem para ele e chamem a atenção. Então, o dependente, né, a máscara do dependente é importante para ele não se sentir sozinho. Então, o vocabulário dele, né? Não suporto, estou sendo devorado, não largam do meu pé. E tem esse lugar aí, né? Do não largam do meu pé, porque ele tem aquela vontade, né? De ter uma pessoa, né? De ser dependente, mas ele não gosta de ser tão nesse lugar, né? Da proximidade, porque ele tem medo da pessoa ir embora, tá? Então, como para ele também é uma luta, né, desse lugar da independência e da dependência, né? Tem até uma característica dele aqui, né, que ele fala que quer ser independente, mas na verdade ele está buscando independência para buscar cada vez mais não olhar para sua ferida do abandono, tá? Porque isso dói. Então ele vai tentando buscar outros meios, principalmente por conta da dependência, para não se sentir sozinho, para não se sentir independente, tá, gente? Então, algumas características do caráter, né, da pessoa com a ferida do abandono. É uma pessoa vítima, viu, gente? O que são pessoas vítimas, tá? São pessoas que sempre colocam dificuldades, fazem tempestade no copo d'água, né? São pessoas dramáticas, né? Acontece uma situação pequena, mas a pessoa faz, né, aqueles escarcel, né? Então são pessoas vítimas, tá? São pessoas realmente que buscam esse lugar do drama,
tá? Então é muito comum aí essas pessoas serem vitimistas. É uma necessidade de presença, de atenção, de apoio, principalmente do amparo, gente. E essas pessoas acham que tendo essa necessidade, né? Elas demonstram essa necessidade do amparo, elas demonstram, né, essa necessidade de ter alguém aí próximo, tá, gente? Dessa atenção. Como que isso vai fazer com que a pessoa ela se sinta amada? Ela vai achar que ela está sendo amada dessa forma. Só que a gente sabe que não é bem assim. Mas para a cabeça da pessoa que sofreu com abandono, vai funcionar dessa forma. Então, quando a pessoa ela está sendo amparada, ela está assim, opa, eu sou importante para essa pessoa, ela me ama. Quando essa pessoa ela está ali naquele lugar, né, da necessidade da presença, se tem alguém ali presente, conversando com ela, né, dando atenção para ela está se sentindo muito amada. Então, essa necessidade, por isso que fala dessa máscara da dependência, tá, gente? Ela depende desse amparo, ela depende dessa atenção para se sentir amada. Até para quem convive com uma pessoa, né, que tem a máscara do abandono, que tem esse lugar da dependência, às vezes é até difícil, viu, gente? Porque não dá conta. Por conta desse lugar mesmo, né? Dessa necessidade que tem de chamar a atenção, de ser dramática, às vezes, viu, gente, até manipuladora, viu? E isso requer muita energia, né, de quem está ali do lado. Um outro ponto aqui que eu quero trazer, dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinho, né? Então, vai aí de novo o lugar da dependência, tá? Pode até pedir conselho, pode até procurar ali, né, um direcionamento, mas não necessariamente quer dizer que vai fazer, tá? Então, esse lugar também, tá, gente, da dificuldade, né, da indecisão, requer muito do lugar do abandono e da dependência, tá? Então, sempre pense, abandono e dependência. Tem voz de criança, né, uma voz infantilizada, né? Ai, pega água pra mim. Então tem aquela voz, né, de criança, aquela voz infantilizada, né, que não cresceu, porque a criança ela é dependente, né? Então a pessoa com a ferida do abandono ela precisa crescer. Então essa voz, né, infantil traz um ar também aí desse lugar, desse posicionamento e de firmar cada vez mais esse lugar de dependente. Dificuldade de receber o não, né, de aceitar uma recusa, porque vai para o lugar também da vítima, viu, gente? Então, como que isso, né, é importante para ele, tá, gente? De ser sempre aceito, né, de ser sempre visto. Por isso que muitas pessoas que trabalham com shows, cantores, artistas, tá, tem essa necessidade também de estar à frente, né, de chamar a atenção, porque é uma forma de ser visto. E muitas vezes as pessoas nem reparam, viu, gente, que tem a ferida do abandono, né? Então é uma forma que eles têm de chamar a atenção, de ser o centro das atenções, porque aí as pessoas estão o vendo. E ele vai ficar cada vez mais dependente desse olhar daquela pessoa. Por isso que tem uma dificuldade em dizer não, tá? Porque dizer não para ele é como se ele estivesse sendo abandonado. Para ele é dessa forma. É uma pessoa que chora com facilidade, né? Então as emoções ali estão muito à flor da pele. Então esse choro com facilidade mostra também uma imaturidade. Então como que fica forte ali para essas pessoas esse choro, né? Eu não sei por que eu choro fácil, nossa, eu choro tão fácil, não é uma coisa simples, eu choro fácil, tá? Então tem esse lugar aí também do choro fácil. Desperta compaixão. Gente, só de você olhar para o corpo da pessoa que tem a ferida do abandono, você fica com compaixão, tá? Porque é uma pessoa, né, com corpo magro, esguio, corcunda, né? É uma pessoa que não tem tônus, né? Falta ali vitalidade. Então, só ali o próprio corpo daquela pessoa traz aí, né, esse lugar da compaixão. Prende-se fisicamente aos outros, tá? Então, isso aí a gente já pode ver, né, que é realmente um lugar da dependência,
né, para não se sentir sozinho e não ficar sozinho, né? Então tem a força, tá? De querer sempre ter alguém. Busca independência, mas o abandono ele é acentuado, né? Então, quanto mais a pessoa busca essa independência, mais a ferida do abandono chama para ele. Opa, você vai ficar sozinho, você vai ficar sozinho. Quanto mais independente, mais sozinho. Tá? Então, se a pessoa não cuidar dessa ferida, né, não trazer esse lugar da dependência, a pessoa ela vai ficar escrava, né, dessa luta da independência, dependência, independência, dependência, tá? Porque ela quer ser uma pessoa independente, ela quer decidir, mas se ela não curou ainda a sua ferida do abandono, isso é uma luta interna. E ela vai ficar nessa dificuldade, né, de trazer, né, para si. Olha, cuide da sua ferida, cuide da sua dor. Gosta de sexo como uma forma de prender o outro. Olha, gente, que coisa, né? Em muitos casamentos, tá, gente? Mulheres dependentes, elas acham que o sexo ali é uma forma de prender aquela pessoa, né? Então, elas gostam de sexo como uma forma de demonstrar a presença, de não aceitar que o outro, né, pode sair um dia. Então, deixa eu prendê-lo aqui através do sexo, tá? E muitas mulheres, né, que é mais comum em mulheres, e muitas mulheres também, gente, sabem que o casamento tá ruim. Nossa, meu casamento não está bom. Só que ela não gosta de olhar para isso. Então, são pessoas que não enxergam problema. Tá? Ela sabe que tem alguma coisa estranha, ela sabe que pode surgir alguma situação desagradável nessa relação, só que são pessoas que não se posicionam, elas não enxergam o problema no casamento e vão seguir na vida, tá? Vivem aquele casamento desgastado, um casamento, vamos dizer assim, meio que falido, só que por não se posicionar, por não querer enxergar, tá? Esse lugar, né, da dependência, né, do abandono, porque essa separação pode aumentar ainda essa ferida, ou pode mostrar para ela cada vez mais essa ferida do abandono, tá? Então, como que é sério isso, tá, gente? Quando você traz, né, você começa a clarear para essas pessoas, para elas enxergarem o que está acontecendo, como que fica forte para elas. Nossa, mas não, ele gosta de mim sim, ele me dá muita atenção. Não, ele é muito carinhoso comigo, né? Eu gosto daquela frase, né? Ele me bate, pelo menos ele não me deixa passar fome, né? Então, é sempre aquele pelo menos, né? É um casamento ali difícil, um casamento nada saudável, mas pelo menos, né? Aí a pessoa coloca alguma coisa ali do pelo menos, tá? Então, como que isso é muito sério, tá? Dentro das relações afetivas. Medo de morrer e medo da loucura. Ela sentiu esses medos quando ela era criança, quando ela se sentiu abandonada, tá? Ela sentiu o medo de morrer, igual eu falei com vocês, crianças que foram internadas, crianças que ficaram sozinhas, crianças que ficaram ali, né, em viagens, né, na casa dos avós, mesmo sendo pessoas, né, de confiança dos pais, são pessoas que trouxeram ali, né, são experiências que trouxeram para aquela criança o sentimento de abandono. Então, esse medo da morte, né, medo de ficar sozinha, medo da loucura, é algo que está muito presente ali na ferida do abandono, viu? Porque são experiências que ela passou ali também na infância. E esse lugar da morte, gente, vai reabrir a ferida do abandono, tá? Então, pessoas que presenciam mortes, escutam sobre morte, né? A vizinho morreu, a professora morreu, tá? Então, isso traz para essa pessoa, opa, vou ficar sozinho. Então, abre mais, tá, gente? Essa ferida do abandono. Então, esse medo da morte é algo realmente, tá, gente? Muito difícil para eles, porque sempre vai remeter ao lugar do abandono. O maior medo, né, que a pessoa do abandono tem é solidão. Igual eu já falei aqui várias vezes com vocês.
como que essas pessoas, elas têm medo de ficar sozinhas. Então, eles precisam dessa máscara do dependente. Eles precisam ficar ali firmes mesmo, né, dentro desse lugar da dependência, para quê? Para não ficar sozinho. Então, eles vão se tornar vítimas, vão falar fino, vão falar com voz infantil, vão chorar à toa, né? Vão buscar ali sempre o amparo, sempre a atenção. São pessoas que chamam a atenção em festas, tá, gente? As pessoas rodeiam ali aquela pessoa, tá? Como uma forma de chamar a atenção, de se sentir amado, tá? Então, são comportamentos, né, que a gente vai percebendo realmente ao longo ali, né, das observações, que essa pessoa, ela precisa realmente dar atenção. E essa dependência que faz com que a pessoa com a ferida do abandono, ela caminhe. Aos trancos e barrancos, ela chegou até aqui. Então, é algo também que a gente tem que trazer, tá? E aqui na ferida do abandono, gente, se eu sou mulher, né? Então, eu tive uma questão aí nessa ferida com o meu genitor do sexo oposto, ou seja, eu tive alguma questão aí com o meu pai. Eu não tenho essa ferida, tá, gente? A minha ferida é outra. Mas só para vocês terem aqui uma questão de exemplo, tá? Então, faz conta que eu tenho a ferida do abandono, né? E a minha máscara é a máscara do dependente. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou ter dificuldades em lidar com homens. Eu vou ter dificuldade em lidar com relacionamentos afetivos, tá? Por quê? Porque lá na minha infância, né, eu tive uma dificuldade, uma falha na comunicação com o genitor do sexo oposto, né, que seria o meu pai. Então, essa dificuldade eu vou levando, né, também, né, pro resto da vida, vamos pensar assim, né, se eu não tratar, se eu não olhar para isso, tá? Então, essa dificuldade que eu tenho hoje, eu vou carregar, eu vou levar adiante, tá? Então, busquem sempre prestar atenção também, tá? Nesses relacionamentos também com o sexo oposto, tá? Ao seu. Porque existem essas dificuldades aí também na comunicação. Tem, né? A pessoa dependente, ela tem uma dificuldade na comunicação. A alimentação. A pessoa, gente, ela tem um bom apetite. Ela come muito, mas não engorda. Olha que interessante, né? Come muito, mas não engorda. Bulimia, gosta de alimentos macios e come lentamente. Bem bebê mesmo, né, gente? Né? Comida macia. Quem come comida macia, que a gente tem que começar, né? Quando a gente introduz a alimentação ao bebê, né? Que tá aqui, né? A ferida é de 1 a 3 anos. Né? Então, como que até esse comer, né? Vai muito do infantil, né? Então, gosta de alimentos macios e come lentamente. Da mesma forma que a mãe, né, vai entregar ali, né, comida para aquela criança, né, no processo da alimentação, ela vai entregando pouquinho por pouquinho para a criança, para ela sentir o gosto, né, para não engasgar, né, para começar a sentir ali, né, uma nova forma de comer, né, uma nova forma de alimento. E vai passando a comer lentamente. Então, você vê que até a alimentação, né, é bem infantilizada. Nós falamos também da questão das doenças possíveis. Então, as doenças possíveis para as pessoas, né, com a ferida do abandono. Dor nas costas, asma, bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, diabetes, problemas nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, doenças raras, doenças incuráveis. Olha para você ver, né? Como que o corpo, né, de alguma forma vai sustentar esse emocional. Então, essas doenças possíveis, né, que podem acontecer para as pessoas com a ferida do abandono, né, são sinais aí para proteger também essas pessoas. Tá bom, gente? Então, nós falamos sobre a ferida da rejeição no nosso primeiro encontro. E hoje eu falei com vocês a respeito da ferida do abandono, onde existe a máscara do dependente. Então, a pessoa que sofreu o abandono, ela vai ficar dependente porque ela tem o medo da solidão. Então, como que a história ela se alinhava,
né? E mais uma vez eu falo com vocês a importância de nós olharmos para as nossas crianças, né? E principalmente para a nossa criança interna, né? Como que é tão importante nós lembrarmos das nossas vivências. Nós não vamos lembrar de tudo, viu? Mas como que a criança, né, interior, ela tá aqui ainda falando com a gente. Então, se eu sofro da ferida do abandono, né, eu passei por uma situação onde o abandono veio, onde eu senti que eu fui abandonada. Tiveram situações, né, das mais diversas, onde a solidão ela pegou, onde o sentimento de morte ela ficou muito forte dentro de mim, né? Então eu vou criar uma máscara para eu não ficar sozinha. Então eu vou ser dependente dessas pessoas. Então eu vou buscar cada vez mais a presença, a atenção, o amparo, porque é assim que eu me sinto amada, para que a pessoa não vá embora. Tá? Então, como que tem, né, todo um raciocínio, né, por trás, onde a gente tem uma pergunta e uma resposta que faz muito sentido, né, que tem realmente, né, um significado importante dentro dessa ferida, tá, gente? E aí, né, dentro desse livro, né, das 5 feridas, a próxima ferida vai ser a ferida da humilhação. Tá bom? Na próxima quarta-feira eu falo sobre a ferida da humilhação, tá? A nossa terceira ferida. Tá bom, gente? Obrigado pela presença. Que bom você estar aqui, viu? E aguardo vocês para a próxima ferida. Um beijo grande, fiquem com Deus.